os diretores, nossos diretores do Bradesco. Sim. Por conta... Belíssimo podcast, viu? Com certeza. Escutei, sim. assisti aí. Foi muito bom. E falando sobre a questão do fechamento das agências, de demissão, eu queria saber de vocês, isso acontece, Elcio? Está acontecendo no Itaú? Está acontecendo no Itaú. A gente tem uma ideia, só aqui na nossa região, somente esse ano já fechamos 3 agências. Nós chegamos a ter 45 agências aqui e hoje nós estamos com 29. Então, e a gente sabe que fechamento de agência é uma porta disso para ocorrer as demissões, né? A gente já ultrapassa as 2 dezenas de demissões somente nos primeiros 6 meses desse ano. E é muito triste isso aí, né? Porque o banco pega o que aconteceu na pandemia, a automação, e aproveitar isso de forma errônea, né? Fora isso, esses juros altíssimos, ele acaba simplesmente impulsionando para que vão prestar serviço, vão abrir agências se só os juros dá o lucro sozinho, praticamente, né? Então, vamos ver o que vai acontecer agora para os próximos meses com relação à taxa Selic, porque isso também acaba envenenando a gente no setor bancário, em todos os setores, né? Mas o mercado financeiro principalmente, né? Até março foram 106, né? 106 agências fechadas, né? No país? No Brasil, né? No Brasil, até março. Isso, 1.330 funcionários demitidos. É muita coisa. Caramba. Né? Eu tava lembrando, Márcio, Elcio e Guto, que na época do Unibanco e Itaú, quando houve a fusão, né? Eu lembrei disso, Elcio, porque você comentou das agências, 45 agências. Lembro que quando houve a fusão e passaram a 45 agências, hoje em dia são 29. Olha a diferença. E a quantidade de funcionários, porque... Como é que se deu? Você tem mais ou menos esses números? A gente passou a tantos funcionários e hoje em dia, nacionalmente... O outro tem, né? Primeiramente, né, olá aí, um prazer estar aqui e percebendo a mudança positiva que o podcast aconteceu. Acho que eu participei do segundo, né? Inclusive foi do tema Bradesco, né? O segundo da estreia, né? É um prazer estar aqui, Eneida, e deixar claro o quanto evoluiu e o quanto está bacana esse podcast. Pois é, a gente iniciou nossa conversa aqui falando deste orgulho, né? E do quanto que o sindicato valoriza a bancária, o bancário, o sindicalizado, inclusive o não sindicalizado, né? Também. E, em contrapartida, a gente não percebe isso nos bancos de uma maneira geral. E o Itaú, que é o assunto aqui, infelizmente não é diferente, né? Nós tivemos a fusão do 4º maior banco do Brasil na época, que era o Unibanco. Inclusive, o Márcio é oriundo do Unibanco, né? O Elcio e eu, a gente tem a origem como Itaú mesmo. E me recordo que na época, não vou falar o número preciso, mas na época nós chegamos a aproximadamente 105 mil funcionários, né, no Brasil, pós-fusão. Em 5 anos, aproximadamente, extinguiu-se o quadro de funcionários do Unibanco. Evidentemente que não foram os Unibancos que saíram. Em menos de 5 anos, o Itaú Unibanco, este novo banco, conseguiu retornar para o quadro original. Então, para você ver a violência que é essa reinvenção que eles gostam de falar, desta evolução. Isso com a promessa, me desculpe, com a promessa que não ia ter demissões, né? Evidentemente. São as velhas falácias. A gente ouve isso durante a nossa carreira ficar tranquilo, inteira. Não vai ter demissão, né? Não vai ter agências fechadas. Igual porém, quando a gente ouve nas sobreposições, né? Uma agência próxima da outra, não é isso? Fiquem tranquilos. E aí foi inventado as agências de corredores, lembra? Uma abria cedo, outra abria tarde. Não vai ter fechamento. Até a gente chegar a ouvir... na época o presidente era o Roberto Setúbal. E ele dizia menos tijolo e mais negócios, negócio assim. Verdade, eu lembro. E as pessoas... Seja dono da sua lojinha. E as pessoas tratam isso com orgulho, né? E a coisa não evolui. A gente está falando de 2009 até aproximadamente 2013, 2014. Um pouco tempo para algumas coisas, muito para outras. A gente está falando de 10 anos, Eneida. E como é que está agora?
Eu faço a pergunta e ao mesmo tempo respondo. Não mudou nada. Muito pelo contrário. Só piora. Só piora. O tal orgulho de pertencer, que a bancária e o bancário tem que sentir de fato, é o orgulho de pertencer à classe bancária, à classe trabalhadora. Mas, erroneamente, vende-se isso, que o orgulho de pertencer é do laranjinha, é do banco, é ser youtuber. Um banco que não valoriza a sua própria riqueza maior, que é o funcionário e a funcionária que está lá.